Agora, vamos começar então a olhar alguns exemplos reais, tá? De dados reais, né? Que tem a ver com essas coisas que eu estou falando, de racionalidade, simplicidade e homofilia. Tá? Rapidamente aqui, vamos olhar esses exemplos. E meu running exemplo vai ser essa rede de colaboração científica do SBRC, que é uma rede real, que são pessoas reais. Eu provavelmente estou em algum canto aqui, tá? Então tem todo mundo que está aí é uma pessoa real e com quem colaborou com quem, tá? Então vamos perguntar como essas redes se formam, né? Qual que é o processo que vai dizer essa forma que essa rede tem, quem tem conexão com quem e assim por diante. É um processo muito complexo? Não. A regra geralmente é muito simples. Olha o que a gente viu aqui. Ó. A gente viu que a distribuição de grau é aquela lei de potência, né? Então tem o grau da pessoa, né? O número de publicações, aqui o número de pessoas que ela tem, né? O número de pessoas que tem esse grau, e está aqui a lei de potência. Que processo é capaz de gerar essa característica? É um processo muito simples. Que processo que é esse? Ele é chamado de atração preferencial. O que isso significa? Se eu cheguei, né, eu acabei de entrar no meu mestrado, aliás, eu estou procurando orientador para mim, né, e aí o que eu vou fazer? A minha tendência não é me conectar, né, a um cara que acabou de entrar no mestrado também, que não tem muita publicação, não. Eu vou procurar um cara que eu sei que é papa no assunto. Então, você é o papa no assunto, deixa eu conversar com você, vamos escrever esse artigo junto, né? Então, ele vai a uma preferência das pessoas de se conectarem a outras pessoas que já têm muitas conexões, né? Eu falei que essa é a última vez, mas não vai ser não, tá? Só agora de verdade é a última. Vamos lá. Olha como é que o Preferential Attachment funciona, então. Então, vamos abrir... Opa! Então, tá aqui... tá aqui. Então, vamos lá. Networks. Preferential Attachment. Vamos lá. Então, resize nodes. Cadê? Redo layout. Vou dar um go aqui. Então, tá aqui, ó. Então, essa é uma rede que está sendo formada unicamente com esse mecanismo de preferential attachment. É uma regra só. Eu vou ter uma probabilidade maior de me conectar com pessoas que têm mais conexões. Então, eu vou querer o papa da área lá para me conectar e escrever um artigo com ele. Não vou querer aquele cara que acabou de entrar no mestrado comigo, né? E notem como a rede que está sendo formada tem características muito similares àquela rede que a gente tem de colaboração científica. Então, um mecanismo muito simples que gera, inclusive, a distribuição de grau de lei de potência que a gente tem lá para o grau da colaboração científica. Então, mais uma vez, né, é um mecanismo simples, do tipo racional, né? Então eu não vou conectar aleatoriamente com pessoas, vamos publicar um artigo junto. Não, eu vou pensar o que vai me dar o maior benefício. Vou pegar aquele cara lá que é o papa, né? Que aí ele vai saber me guiar, né, melhor. Né? Então são mecanismos simples, né, motivações simples que levam a esses padrões complexos que a gente vê em redes sociais. Né? Então outro exemplo. Então aqui sou eu, né, e eu tenho uma publicação no meu mestrado com a Raquel Mini. Aí eu também tenho uma publicação com o Daniel Guidoni, que também foi um colega meu, a gente teve um trabalho junto. Aí a pergunta, o que vai acontecer com a Raquel Mini e o Daniel? Né? Em redes sociais, isso aqui é uma tendência muito forte, né, de formação de triângulos. Então, eu tenho muitos triângulos nessa rede, porque se eu conheço a Raquel, eu conheço o Daniel, eu tenho um caminho muito curto entre o Daniel e a Raquel, e provavelmente eles vão formar um triângulo em algum ponto. No tempo, eles vão ter um artigo também. Tá? E aí eu não vou entrar em detalhes matemáticos disso não, mas é calculado através do coeficiente de aglomeração, que vai dizer basicamente qual que é a probabilidade de eu ter, né, de dois vizinhos meus serem também vizinhos entre si. Então, para esse grafo simples aqui, essa probabilidade é 0,86. Então, eu tenho 0,86 chances, né, se eu tenho esses dois vizinhos aqui, ó, eu tenho 0,86 chances deles serem vizinhos também. Tá? Então, qual é o coeficiente de aglomeração dessa rede daí? Se eu calcular,
né, vai dar 0,67. Então, tem 0,67, né, de probabilidade de dois vizinhos meus serem também vizinhos entre si. Isso aí é muito ou pouco. Né? Isso aí numa rede social é muito. Por que é 0,7? É porque tem muita gente. Às vezes tem tanta gente aí que é normal, aleatoriamente lá eu estou, né, formando triângulos. Mas se eu gerar uma rede, né, aleatória, completamente aleatória, pegar essa rede, né, social, colocar todo mundo aqui e ficar redistribuindo essas arestas. Né? Vamos se trocar para cá, né? Fazer um mecanismo aleatório de urna, por exemplo. Vou colocar, né, coloco essa rede toda aqui nessa urna, né? Então aqui eu tenho o A, tem 3 arestas. Então tá aqui, ó. O E, ele tem 2 arestas. Então eu coloco aqui. E eu vou pegando essas bolinhas nessa urna e ligando, ó, o A com o E, pronto, formei uma aresta. Vou pegando essas bolas dessa urna e vou gerar, né, um grafo aleatório, completamente aleatório. O que vai acontecer? Né? Eu vou ter então agora um grafo real, formado a partir de mecanismos racionais, simples, de redes sociais, e um grafo aleatório que as pessoas se conectam entre si de forma completamente aleatória. O que acontece? Eu vou ter, né, redes de características diferentes e eu posso fazer isso para essa rede do SBRC aqui também. Ó. Se eu faço para isso, olha a rede que dá. Né? Dá uma rede completamente diferente da rede real. E olha o coeficiente de aglomeração dela, 0,01. Então, em redes sociais, o que eu vou ver sempre é essa grande quantidade de triângulos, que vai formar justamente essas comunidades que eu vejo aqui. Ó. Tem a comunidade de nós cinzas, a comunidade aqui de nós verdes, né? E assim por diante. Enquanto em redes aleatórias, eu tenho essa confusão, não tem comunidade, as pessoas, né, quem está no Rio Grande do Sul se conecta lá no Nordeste, sem problema nenhum, né, e assim por diante. Então, mais uma vez, né, mais uma característica, alto coeficiente de aglomeração em redes sociais, o que não acontece em redes aleatórias. Então, amigos dos amigos meus, provavelmente, são amigos entre si. Tá? Beleza. E a homofilia existe? Então, pessoas similares, elas vão se conectar em redes sociais, igual a gente mostrou lá naqueles modelos, né? Vão, também vão. Então, se eu computar, né, a homofilia através de uma métrica chamada assortatividade, que eu não vou entrar não vou entrar em detalhes aqui, mas no Network X já tem só uma funçãozinha lá, o que vai acontecer? Se eu olho, se pessoas de regiões geográficas, né, região sudeste, sul, elas tendem a se conectar, ao longo do tempo, ó, dá para ver que a homofilia é alta. Isso aqui é um valor entre 1 e menos 1. Menos 1 é quando tem só pessoas diferentes se conectam. E 1 é só quando pessoas idênticas se conectam. E olha como é que acontece na rede do SBRC. A homofilia está na faixa aí, chegou no ano de 2012, desculpa, a 0,8, muito alta em regiões. Então, pesquisadores de regiões similares tendem a se conectar. Tá? Se for para os estados, né, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né, mesma coisa, ó, homofilia aí quase na casa do 0,8. Começou em 1, né, só pessoas do mesmo estado publicando juntos, e aí vai diminuindo, mas ainda assim é muito alto. Então tem pouca interação entre pesquisadores de diferentes estados. Né? E se eu olhar para universidades, ainda assim, é um pouco menor, né? Porque a USP colabora com a Unicamp, o FMG com a PUC Minas e assim por diante, mas ainda assim é alto. Tá? Então isso aí é uma presença marcante também em redes sociais. Tá? Deixa eu ver quanto tempo. Ainda tem tempo. Então vamos lá. Agora, outra coisa interessante que a gente pode olhar em redes sociais é como eu vou detectar quem que é nó importante aqui. Então aqui eu estou vendo um tanto de gente, né? Mas quem que é importante? Como é que eu consigo achar que aqueles caras são os papas da área? Algoritmo simples, né? Eu tenho uma medida de centralidade que pode dar bons resultados. O que é uma medida de centralidade? A mais simples, eu vou passar muito rápido, tá, gente, por isso. É a centralidade de grau. Então, eu vou olhar o número de conexões. Então, esse nó 7 aqui, ó, ele tem 7 conexões. Né? Então, tem 7 vizinhos aqui, esse aqui tem um vizinho só. Então, eu vou olhar quem tem mais vizinho, provavelmente deve ser mais importante. Outra métrica de centralidade, para ver quem que é nó importante, é o closeness e o grau de intermediação, ou betweenness.
né? Então, o que é o closeness? O closeness e o betweenness, eles são baseados nas medidas de caminho mínimo entre dois nós. Então, o que é um caminho mínimo? É o caminho dentro do grafo de um nó para o outro. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho o D e o C. Ó, a distância do D para o C é só essa aresta. Eu não vou passar aqui, aqui, aqui e voltar para cá. É o caminho mínimo. É o D para o C. Então, vamos dar um Dijkstra, né, para quem sabe. Então, está aqui o caminho de D para C. O caminho de E para C já é 2. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer E para D e D para C. Né? Distância do A para B. Está aqui o A para A, D, C e B. E assim por diante. Então, eu preciso calcular todas as distâncias entre os nós. Aí eu vou ter o closeness e o betweenness. O que vai ser o closeness? O closeness vai ser aquele nó que tem, vou calcular a distância média minha para todos os outros nós. Então, eu pego todos os meus caminhos mínimos para cada um dos nós e faço a média. Isso vai me dar o closeness. Então, quem tem um closeness muito baixo é quem está próximo de todos os nós. Né? Quem tem um closeness alto é quem não está próximo de ninguém. E o betweenness é um pouco parecido. Ele vai medir quantas vezes que um caminho mínimo passa por mim. Então, eu tenho todos os caminhos mínimos do grafo. Aí eu vou contar quantas vezes que um desses caminhos mínimos passa por mim. Ó, um passou, outro passou, isso aí vai me dar o betweenness. Quem tem betweenness muito alto é que está lá no meio da rede, por exemplo, todo mundo passando por mim. E aí, olha que interessante, se eu olhar para essa rede aqui e começar a olhar e plotar com cores diferentes, pesos diferentes, aqueles que têm maior grau, maior betweenness ou maior closeness, eu consigo identificar algumas coisas interessantes. Ó. Isso aqui é a rede em que a cor e o tamanho do nó diz a centralidade de grau, o grau do nó. Né? Então, por exemplo, eu consigo, né, dando um zoom, né, eu vejo aqui o Nelson da Fonseca, né, o José Marcos Nogueira, que são pesquisadores top na área de redes de computadores aqui no Brasil, simplesmente olhando a centralidade de grau. Né? Olhando o closeness também, essa é a rede que eu tenho, dando um zoom, eu consigo achar também essa gente. Mas olha como que está tudo parecido. Por que está tudo parecido? O José Marcos, por exemplo, ele tem um closeness alto, né? E eu acabei de entrar. Se eu publico um artigo com o José Marcos, meu closeness é eu para o José Marcos para todo mundo. Né? Então, não é uma medida muito interessante, porque ela é muito tendenciosa. O betweenness não, né? Que o betweenness vai contar o caminho mínimo, que a pessoa, né? O número de vezes que um caminho mínimo passa por um nó. E aí, né? Dando um zoom no grafo, eu consigo ver outros nós importantes muito claramente, né? Como aqui, por exemplo, José Nilma de Souza, né? Ou o Nelson da Fonseca aqui também, né? Comparando as redes, olha como que elas são diferentes. Né? Então, são algoritmos simples que vão me dar, né, pesquisadores notadamente importantes aqui no cenário de redes de computadores aqui do Brasil. Né? Quem conhece redes de computadores sabe que essas pessoas aqui, né, são conhecidas, são referência na área. Né? Então, está aqui a centralidade ao longo do tempo, né? Isso aqui não interessa. Agora, isso aqui é interessante também. Beleza, achei as pessoas interessantes e tal. E eu? Onde é que eu estou nisso? Né? Qual que é a minha distância para esses caras? Isso que é interessante. Alguém aqui já ouviu falar na expressão 6 graus de separação? Então vai ser novidade para alguns. Interessante, isso é bom. Então vamos lá. Esse cara aqui, ó, o Milgram, em 1967, ele fez uma experiência muito bacana, né? Não tinha internet, não tinha nada. Ele chegou, encontrou 160 pessoas, né, aqui em Wichita, Kansas, né, e Omaha, Nebraska, e pediu para essas pessoas enviarem uma carta até Sharon, Massachusetts. Então falou assim, ó, não me interessa para quem que você vai mandar, eu quero que você alcance esse estado do Massachusetts. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Ó, não me interessa. Você deve conhecer alguém que mora lá perto, então manda uma carta para ele e pede para ele encaminhar a carta para outra pessoa. Vamos ver se essas cartas chegam. Tá? Pessoas completamente aleatórias. Aí o que ele viu? Ele viu, né, que o caminho, surpreendentemente, muitas dessas cartas chegaram até Massachusetts e chegaram em um número muito pequeno de hops.
né, em um número pequeno de saltos. Então, a pessoa mandou para cá, esse aqui mandou para cá, esse aqui mandou para cá, e de repente chegou lá em Massachusetts. Né? E aí ele chegou com essa teoria maluca que qualquer pessoa no mundo, né, eu consigo, né, ligar qualquer pessoa no mundo por até no máximo 6 pessoas, ou então na média 6 pessoas. Tem essa discussão. Tá? E aí, isso aí é uma teoria de 1967 que hoje em dia a gente vê muito em redes sociais. Olha essa aqui que interessante. Isso aqui é a rede de colaboração do IMDb. Então, eu peguei todos os atores lá do IMDb, né, e liguei, ó, tal ator fez filme com tal ator, então vou colocar uma aresta entre eles. Né? Aí, o que acontece? Olha, eu te garanto que qualquer ator tem, no máximo, 6 graus de separação para o Kevin Bacon, que é o que eles chamam de The Oracle of Bacon. Você pode colocar quem que você quiser aí, que ele vai encontrar um caminho para o Kevin Bacon. Aí sempre tem aqueles que, não, eu vou encontrar alguém. Né? E eu tentei fazer isso. Aqui que eu coloquei lá? Eu coloquei a Carla Pérez. Falei, a Carla Pérez não é possível. A Carla Pérez não vai encontrar um caminho para o Kevin Bacon. Né? Aí eu fui lá e escrevi Carla Pérez e não é que tinha. Olha lá, ó. Carla Pérez fez Cinderela Baiana com Lázaro Ramos, né, que fez Heartbreak Ridge, né, que trabalhou com J.C. Quinn, que estava nesse Digging to China, que era com Kevin Bacon. Né? Então, e realmente você pode colocar quem que você quiser lá, que ele vai encontrar um caminho para o Kevin Bacon. Tá? E isso não é exclusividade do IMDb. A rede de colaboração científica que a gente estava analisando, mesma coisa. Né? O diâmetro dela é 15, então nesse caso é a maior distância que tem lá entre 2 pesquisadores é 15, mas na média ó, a distância aí é próxima de 6, 5,52, isso que é muito surpreendente, né? Dado que o estudo do Milgram foi de 1960. Né? E aí você tem também padrões simples, né, que explicam como é que surge esse mundo pequeno, né, de você trocar as arestas, mas aí eu vou deixar para depois, tá? Para outro dia. Então é isso aí, gente. Conclusões, tá? Primeiro, né, essas 3 características, simplicidade, homofilia e racionalidade, são características que a gente vê no processo de formação de redes sociais. Não só ditando como os nossos conectam, né, mas ditando os processos, né, de mudança das características dos próprios. Tá? Então, em redes sociais, também a gente tem essa questão da grande variação, é difícil prever o que vai acontecer, né, porque os nossos são muito heterogêneos. Tem um mundo pequeno, as redes, né, as arestas, a distância entre nós diferentes, né, elas são, no máximo, né, na média 6, né, segundo a teoria de Milgram, né, mas de qualquer forma muito pequena. Né, e a racionalidade prevalece sobre a aleatoriedade, né, e aquela das decisões simples, elas levam a padrões complexos. Tá? Mais uma vez, eu me coloco à disposição para e-mails, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, quer ler algum artigo, né, onde é que eu baixo tal modelo, pode mandar e-mail, tá? Eu respondo com prazer. E é isso aí, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Fico à disposição de vocês, tá? Obrigado a todos.